Isso aí é um gênio da retórica. O que é isso aí? Peraí, qual que é o assunto? Jair Bolsonaro fala de anistia 2026, fraude no INSS e mais. Simbora. Tudo isso e muito mais. Pô. Eu tenho certeza que se hoje voltasse, militar só no GSI. Nem na defesa botaria militar. Apesar de ser apaixonado pelo Braga Neto, excelente trabalho, entre outros. Mas é civil. Os ministros palacianos seriam mais experientes. Teria um militar lá também. Para um pouco aí. Para um pouco aí. Vocês lembram quando durante o governo dele ele falava, né? Ele começa desde a campanha, tem lá vídeos de campanha dele falando, nós teremos ministros preparados e tal, e não sei o que, tal. Ele fala isso várias vezes durante a campanha. Durante o governo dele, ele fala, temos ministros técnicos, né? Aí ele fala e tal. Então, isso aí era propaganda do governo dele. Ele falar que os ministros dele eram técnicos, né? Sem viés ideológico, não era isso que ele falava? Isso aí ele falou durante a campanha toda, durante o governo dele inteiro, ele ficava falando que o critério para ele ter escolhido os ministros dele era técnico, que as pessoas que estavam lá eram competentes. E aí, claro, ele agora que tá em campanha, mesmo estando inelegível, ele fala que não, eu ia colocar mais gente mais técnica. Então, quer dizer, o Bolsonaro de 2025, ele tá criticando o Bolsonaro de 2022, 2021, 2020, 2019. Então é curioso isso. Volta um pouquinho aí e continua. Também, que experiência é essa? De parlamento. Eu fui muito bem, me senti muito bem com o Ciro quando ele assumiu a Casa Civil. Dado a vivência, o seu conhecimento com o parlamento, me tirou uma série de problemas. Ele resolveu o assunto, ele procurava o líder e conversava. Antigamente, o Braga Neto foi chefe da Casa Civil, mas não sabia conversar com os caras. Foi um erro meu. Hoje, te votaria muito melhor. Até a relação com o Supremo Tribunal Federal. Tem que ter um relacionamento com o Supremo Tribunal Federal, ponto final. Tem que ter um relacionamento. Por mais que temos a essa com alguns... Para aí. Cara, procura aí o vídeo daquele... Cara, desculpa aí parar a coisa aqui, mas acha o vídeo em que ele fala lá o Sai Alexandre de Moraes. Então assim, esse cara que vai falar agora é o mesmo que agora tá falando, não, temos que ter relacionamento com o STF sim. Então é esse mesmo cara aí que vai falar agora. Que uma pessoa apenas, um homem apenas, turve a nossa democracia e ameace a nossa liberdade. Dizer a esse ministro que ele tem tempo ainda para se redimir. Tem tempo ainda de arquivar seus inquéritos. Ou melhor, acabou o tempo dele. Acabou o tempo dele. Não, isso Acabou. ele começa falando ele tem tempo, e o povo começa a se inflamar, e aí ele se empolga, e aí é onde ele chuta o pau da barraca. Acabou o tempo dele. Vai lá. Olha o cara desgraçado ali do lado. Malafaia tá ali, ó. Nós devemos sim, porque eu falo em nome de vocês. Para um pouco aí. Determinar. Esse cara que tá do lado do narigudo ali, que é o... como é que é o nome? Abduche, né? É, alguma coisa assim. Tomé Abduche. Então, esse é o cara da chuva lá, que depois ficou aquela foto icônica dele na chuva nos acampamentos. Então, esse Bolsonaro aí é o mesmo que agora tá com aquele papo que tá nessa entrevista aí. Podemos voltar pra entrevista agora. Obrigado, viu, Guilherme, por recuperar tão rapidamente o vídeo. Mas, esse cara aí, volta um pouquinho, ele emagreceu, né? Esse negócio esse problema que ele teve aí, ele tava bem inchadão agora, atualmente, mas ele emagreceu. O líder conversava. Antigamente, o Braga Neto foi chefe da Casa Civil, mas não sabia conversar com os caras. Foi um erro meu. Hoje, te votaria muito melhor. Até a relação com o Supremo Tribunal Federal. Tem que ter um relacionamento com o Supremo Tribunal Federal, ponto final. Tem que ter um relacionamento. Por mais que temos aresta com alguns. Aquele canalha lá do 7 de setembro que o senhor dirigiu ao Alexandre de Moraes, o senhor se arrepende? Não falaria de novo aqui. Não falaria? Não falaria. Mas ele realmente
Se eu não me engano, foi logo após o Ramagem, né? Que ele foi. Que era um canalha e ameaçava, não vou mais cumprir decisão e tal. Foi desabafo. Não falaria mais. Não falaria mais. Nem teria mais. Meu Deus, cara! Não, para. Imagina um bolsonarista. É que o bolsonarista ele vive em estado alterado de consciência. Ele consegue compreender tudo. Não, você imagina você que tá me assistindo aqui e que é um apoiador do Bolsonaro, deve ter, sempre tem um ou outro aí. Imagina que você, bolsonarista, né, que sabe que seu tio tá preso lá, que tem, sei lá, tantas pessoas que estão presas lá e tal. Imagina que você, que confiou e que acha que ele é o mito, que ele fez tudo que era possível, que não sei o quê, e que foi culpa da pandemia, que ele teria feito um governo maravilhoso. Como os bolsonaristas falam assim, não, o Bolsonaro entregou um país muito melhor, e não sei o que, tal. Né? Você que acreditou e que tava até um minuto antes de você assistir essa entrevista aí, achando assim, não, nós temos que destituir todos os ministros do STF, porque nós temos que ir pra cima, porque o STF ninguém presta, aí você escuta o sujeito que você apoia falando isso aí. Óbvio que ele tá falando isso aí em benefício próprio, claro, ele tá no fio da navalha. Então, é mais um sinal de que esse sujeito é absolutamente indigno de confiança das pessoas. Quem confiou é porque é besta mesmo, né? Ou porque queria alguma coisa em troca. Eu posso dizer que nunca confiei, então, e vou continuar dizendo, eu dou graças a Deus de que eu jamais me deixei, como é que se fala? Seduzir por esse tipo de discurseria que ele fazia, e sempre mantive minha posição de achar que ele era mesmo uma desgraça. Né? E tá aí mais uma prova, né, de que ele é igual a qualquer outro parlamentar, se não for muito pior, né? Não no sentido de ter feito coisas muito piores, porque fez coisas muito ruins, mas porque é de uma vileza, de uma incapacidade que são gritantes e patentes para todo mundo. E que só não vê quem não quer. Você precisa estar muito alucinado para achar que esse sujeito é confiável. Né? Olha o que ele tá fazendo aí. É o mesmo cara que quando as pessoas foram presas lá, ele chamou de baderneiro. Né? As mesmas pessoas que nessa mesma entrevista aí, ele foi defender, dizer que elas não são criminosas e tal, né? E que ele poderia muito bem ter desmobilizado quando ele pôde, porque ele poderia ter feito isso. Ah, mas elas estavam no direito dela de se manifestar. Claro que estavam. Estavam, mas ele poderia. Ele poderia dizer, gente, acabou, perdemos. Saiam da frente dos quartéis. A gente não tem o que fazer aí na frente dos quartéis. Acabou. Vamos agora lutar para voltar em 26. Vamos construir uma nova candidatura. Preciso do apoio de vocês e tal, não sei o que lá. Mas, ó, vamos sair da frente de quartel aí, porque não tem o que vocês ficarem fazendo aí. Não tem nada que eu queira fazer dentro do regime democrático que vocês aí na frente dos quartéis possam fazer por mim. Então saiam. Ele poderia ter feito isso. Não fez. Muito pelo contrário. Ficava dando sinal, né? Estímulo contraditório. Toda vez que ele falava, né, de modo ambíguo. Esse mesmo Braga Neto que ele tá falando que ele adora, que ele ama de paixão, que ele é apaixonado, é o mesmo Braga Neto que apareceu lá naquele cercadinho durante todo aquele imbróglio das pessoas em frente de quartel e falou assim, ó, pessoal, vai segurando aí que, ó, tem coisa chegando. Tenham paciência, foi o que ele falou, né? Ou seja, ele também não foi lá e falou, gente, ó, vamos desmobilizar, vamos sair da frente de quartel. Não. Ele fomentou a permanência das pessoas na frente de quartéis. Essas mesmas pessoas que ele ficou lá, o pipoqueiro, popcorn and ice cream, sealers. Esses caras estavam dormindo em barraca há 2 meses na porta de quartel. Não estavam trabalhando. O popcorn não estava vendendo a sua popcorn. O ice cream não estava vendendo o seu ice cream. Tava na porta de quartel, comendo churrasco bancado lá por gente do agro, dormindo em barraca. Muitas vezes com filho pequeno, com criança. Essas mães que ele fica evocando agora que estão presas e têm filho pequeno, essas mães, muitas delas estavam há 2 meses em frente de quartel, certo? Não estava cuidando da família, não estava cuidando dos próprios interesses, estava cuidando do interesse dele, do Bolsonaro. Então essas pessoas foram instigadas a permanecer ali, por ele e por toda aquela entourage dele de gente psicopata, que estava vendo isso como vantagem, certo? Então agora, tudo isso que aconteceu com essas pessoas é culpa dele também. Dele, do filho dele, dos filhos dele, dos ministros, do governo dele. Então ele aparecer agora como se essas pessoas tivessem, e que estão sofrendo um processo de injustiça, como de fato estão, e que ele não tem nada a ver com isso, é claro que tem. É claro que tem. Claro que tem. Porque os sellers, como ele falou, de popcorn e ice cream,
estavam lá boletados em porta de quartel há 2 meses, sem trabalhar, comendo churrasco, né? E cantando hino pra pneu, pegando o celular pra chamar ET, sei lá que diabo que eles estavam fazendo naquele dia lá, né? Fazendo dancinha, grudado na carroceria do caminhão. Esse pessoal tava protagonizando um show de comédia e ao mesmo tempo de horrores. De novo, vou falar de novo. Nós não podemos esquecer o que aconteceu. Eu apaguei muitos vídeos do meu celular desse período, mas tem muita coisa na internet. Muita coisa. Vejam os vídeos. Se você que tá agora assistindo aí, você talvez não acompanhasse na época, não sei o que, sei lá o que, é só procurar. Procura os vídeos das pessoas que estavam acampadas nas portas dos quartéis. O que essas pessoas estavam fazendo? Que loucura que estava acontecendo ali. Os crentes ajoelhando, e aí, Bíblia, não sei o que, tal, né? E eu tô falando aqui, vocês sabem, como um crente que eu sou, também sou crente, né? A subversão da fé das pessoas por uma paixão política pecaminosa. Então assim, nós não podemos esquecer. Toda vez que a gente olhar pra cara desse sem vergonha, a gente não pode esquecer o que esse cara fez durante os 4 anos em que ele foi presidente do Brasil. E pra onde ele levou, porque foi ele que levou as pessoas. Para onde ele levou uma parte considerável das pessoas que o apoiavam, que apostaram tudo nele, que deixaram de trabalhar, deixaram de viver suas vidas para viver a vida dele. Camisa do Brasil, faixa do Brasil na cabeça e não sei o que, papapá e hino e não sei o que lá, por causa dele. Então, que a gente não esqueça disso, que a gente não seja ingênuo. O brasileiro se esquece das coisas muito fácil. A gente não pode se esquecer disso, nem a pau, nem a pau. Enquanto eu tiver um microfone pra falar e que esse sujeito aparecer, eu vou lembrar todo mundo quem ele de fato é. E o que ele fez de errado pelo nosso país. E fez muita coisa errada. Muita coisa errada. Foi um governante medíocre. Vocês lembram o que ele fez em 2022 pra tentar se reeleger? Vocês lembram no dia da eleição o que a Polícia Federal fez, a Rodoviária Federal fez, impedindo as pessoas de votar, fazendo lá comando em estrada, impedindo as pessoas de transitar, a dinheirama que ele soltou. Eu tenho amigos que trabalham na Caixa Econômica, né? Tem um amigo gerente da Caixa Econômica que ele fala assim, rapaz, se você soubesse o que tá acontecendo na Caixa, com essa coisa de liberar aí o Auxílio Brasil de não sei o que, o empréstimo de não sei o que lá, fizeram um monte de coisa para as pessoas botarem um dinheirinho no bolso e ir lá e votar nele. Isso aconteceu, isso não é loucura. Então toda vez que a gente vê esse cara aparecer na televisão e ou qualquer outro lugar, a gente tem que se lembrar disso. Porque ele tá aí, ele tá inelegível agora, mas daqui a pouco ele tá aí. Tudo pode acontecer. Eu não bateria o martelo de dizer que ele não terá condições de disputar a eleição em 26. Não, eu conheço o Brasil. Pode acontecer uma mágica do dia pra noite lá e devolverem a elegibilidade pra ele. Agora, claro, se ele não for candidato, outro será em nome dele, como foi o Haddad em nome do Lula. Então, a gente tem que ficar esperto com isso. Ele fala mais alguma coisa aí? Acho que não, né? Falta, acho que só pra acabar, vai lá. Pra acabar, vamos ver. Para dentro do Alvorada. Tinha um cercadinho lá fora, onde a imprensa toda ficava ali a 3 metros com um binóculo de você. Não ia ter mais isso aí. Não ia ter mais cercadinho? Não, cercadinho pode ter lá dentro, né? Mas não aceitar a provocação. Agora, Então, quer dizer, ele tá... tudo que ele falou nesse trecho dessa entrevista aí é meio que tentando se recolocar na disputa, né? Tentando reconhecer aquilo que muita gente criticou durante o governo dele, dizendo, não vou mais fazer isso. Agora, quando ele fala que ele não mais vai fazer isso, é por quê? Porque ele reconhece que essas coisas que ele fazia eram ruins, ou porque ele vai fazer diferente porque ele quer cumprir aquilo que as pessoas acham que seria melhor. Então a gente não pode ser ingênuo, ele está em campanha aí. As respostas dele são direcionadas a um objetivo que ele tem, que é ou de tentar se eleger de novo, ou tentar emplacar um candidato dele. E aí, então, ele tá adotando esse discurso, né? Alguém falou ali no chat, loop do Brasil. E é um loop mesmo. É um loop. A gente vê a história se repetindo. O Lula fez isso, agora ele faz isso, aí vem outro, aí vem e eles ficam chaveando, né? Eu tenho... A minha esperança para o Brasil não tá nesses caras, né? Porque eu sei que nós temos uma missão, se é que vocês me entendem. É a única maneira que eu vejo da gente tentar desviar o país dessa rota de
de abismo atrás de abismo, certo? Gostou dessa análise? Assista o Análises Renais de segunda a sexta no canal do MBL Live TV, às 15 horas. Para mais cortes como esse, se inscreva no Pela Missão.